compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Ligados na Palavra, ao estudo do livro do Apocalipse, onde o Espírito de Deus tem nos conduzido, tem nos mostrado, tem nos revelado, tem nos feito entender a vontade de Deus e está nos ajudando a nos posicionarmos, porque Deus espera atitudes da nossa parte. Vamos estudar hoje o capítulo 19 do Apocalipse, um capítulo extraordinário, um dos mais lindos. Mas antes disso, vamos pedir a presença de Deus aqui conosco. Querido Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, para clamar a Ti em nome de Jesus, para Te pedir para que o Espírito Santo desça sobre nós, para que Ele nos guie no estudo que pretendemos fazer do capítulo 19, Senhor, para que possamos nos maravilhar com as Tuas promessas, com o Teu amor e com o Teu poder. Vem estar conosco, Senhor. Nos faz entender, nos faz aceitar e nos faz viver, Pai Santo, de acordo com a Tua vontade. Coloca também Teus anjos à nossa volta, para que possamos sentir ainda aqui nesse mundo um pouquinho da atmosfera do céu. Em nome e por amor de Jesus, Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Então, no estudo passado, estudamos o capítulo 17 e alguma coisinha do 18. No 17, nós vimos o julgamento da grande meretriz, da igreja que adulterou contra Deus, porque perverteu os ensinamentos de Deus. No lugar da sua palavra, da Santa Bíblia, segue a sua tradição. No capítulo 18, vimos como essa igreja, chamada por Deus de grande prostituta, que gerou prostitutas filhas, foi desmascarada. E como ela foi destruída, e com ela os seus seguidores, e os seguidores das suas filhas também. Hoje nós vamos ver o capítulo 19. Vamos ver o triunfo extraordinário de Jesus sobre o pecado, sobre o mal, sobre Satanás e o triunfo daqueles que optaram, que escolheram seguir esse Deus de amor. E o nosso estudo começa da seguinte forma. Nós vamos ver no capítulo 19 que nós temos duas escolhas, duas opções. Agora é o momento em que nós estamos recebendo dois convites para duas cerimônias, dois banquetes. E se nós não participarmos do primeiro banquete, das bodas do Cordeiro, com certeza absoluta, vamos ter que participar do segundo banquete, que é a ceia de Deus. Então, dois convites, a sua escolha. Se você não participar das bodas do Cordeiro, se a sua escolha não for essa, você com certeza vai participar da ceia de Deus. Vamos ver as implicações disso. No capítulo 19, nos versos 1, 3 a 6, nós vemos o júbilo no céu. E a Bíblia nos diz: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra.
Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os pecadores todos foram eliminados. Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aqui também é uma questão de escolha. Ou nós vamos participar do grupo que vai render glórias, aleluias para o nosso Deus lá no céu, essa é uma festa no céu, ou estaremos entre aqueles que dirão os 3 ais, que nós vimos lá nas 7 trombetas. Ai, ai, ai. Ou nós vamos, ou as decisões, as escolhas que nós fazemos hoje vão nos levar a participar desse júbilo, desse grande banquete lá no céu, ou faremos parte do outro grupo que vai se lamentar pela dor da perdição e dos castigos que implicam nessa perdição. Os versos 7 a 8 nos falam da primeira ceia, das bodas do Cordeiro. Lá está escrito: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, o júbilo, a festa lá no céu, é porque as bodas do Cordeiro são chegadas, está na hora das bodas. Por que chegou a hora das bodas? Porque a esposa já está pronta. Ela já está vestida de linho finíssimo, que representa os atos de justiça dos santos, ou seja, das bodas do Cordeiro, quem vai participar? Os santos, ou seja, os salvos. É a festa na casa do Pai, que já está sendo preparada para nós. Por isso, no verso 9, Deus nos diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Felizes os que participarem das bodas do Cordeiro, do banquete das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro. Porque como ele vai casar? Porque sua esposa já está pronta, ela já está preparada. Ou seja, a sua igreja já está preparada. E no meio dessa cena de júbilo, de alegria, de felicidade, João fica tão extasiado que quando ele vê o anjo Gabriel, ele se ajoelha diante do anjo. O verso 10 do capítulo 19 nos diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O anjo Gabriel, uma das mais exaltadas criaturas lá do céu, o anjo Gabriel que ficou no lugar de Lúcifer lá no céu, quando aparece ali para João, João fica extasiado e quer se ajoelhar, e se ajoelha na frente do anjo. Ele disse: não faça isso, eu sou uma criatura como você. Se ajoelhe, adore somente a Deus. E a Bíblia nos mostra que é proibido nós orarmos para os anjos, ou nos curvarmos diante dele, quanto mais diante de uma criatura, de um homem comum. Né? O anjo diz para João adorar, se prostrar somente diante de Deus. Isso é só alguma coisa que precisava ser destacada nesse estudo. Continuando, para entendermos a ceia das bodas do Cordeiro, nós precisamos entender um pouquinho de como funcionavam, como eram os antigos casamentos lá no Oriente, como eram os costumes do casamento no Oriente. Então, o primeiro passo, o noivado, o contrato de casamento, que era
era levado muito mais a sério do que os noivados aqui no Ocidente. Quando é que foi estabelecido esse contrato? Quando Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar. Quando foi proposto o plano da salvação, quando Deus Pai expôs a necessidade de um Salvador, no ato, Jesus se levanta e diz: eu vou morrer pelo homem. E o segundo passo desse casamento, desses costumes, o pagamento do dote, uma parte muito importante desse contrato. E quando ele efetivamente morre por nós, dando o seu sangue até a última gota lá na cruz do Calvário, por você e por mim. E depois a preparação da noiva, quando Jesus morreu, em seguida ressuscitou e subiu aos céus. Nesse período de separação do noivo e da noiva, a noiva usa esse tempo para se preparar, para se colocar nas mãos de Deus, para que Deus possa fazer dela uma nova criatura. Enquanto isso, o noivo está preparando o lugar, está preparando um lar para a noiva. O casamento propriamente dito, que não era realizado numa igreja, mas era uma festa, a festa de casamento, que se estendia muitas vezes por dias, por semanas, dependia da condição financeira do noivo. E quando era um casamento real, normalmente os noivos ganhavam de presente do pai, às vezes uma província, uma cidade, uma região bastante rica, bastante que pudesse assegurar a moradia para eles de forma confortável e muitas vezes luxuosa, segura. Então, dentro desses costumes, nós podemos entender agora um pouquinho melhor o que são as bodas do Cordeiro. Quem é a esposa? No capítulo 21, versos 9 a 10, o anjo chamou João e disse: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Veja que no estudo anterior, falando daquele poder religioso adúltero, a Igreja de Roma, ela é descrita também como uma grande cidade, Babilônia. Agora aqui, a outra cidade, Jerusalém, lugar de paz, lugar do povo de Deus. Babilônia, a cidade dos perdidos. Jerusalém, a cidade dos santos de Deus. E ela desce da onde? Ela desce do céu, da parte de Deus. E o esposo, Deus nos diz em vários textos na Bíblia quem é o nosso marido, quem é o nosso esposo. Lá em Isaías 54:5 ele diz: o teu Criador é o teu marido. Em Oséias 2:19 a 20, Deus nos promete: desposar-te-ei comigo para sempre e conhecerás ao Senhor. Em 2 Coríntios 11:2, Deus nos diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja, com o seu povo, que enquanto o noivo lá no céu prepara lugar, a noiva aqui na terra se prepara para estar com o noivo lá no céu.
Quando é que acontecem essas bodas? Daniel 7:13, nós sempre voltamos a Daniel, porque os dois livros, como já comentamos aqui várias vezes, estão interligados. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, Daniel, lá no capítulo 7, depois de ter visto o leão com duas asas representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia, o leopardo representando a Grécia, e na sequência o animal terrível e espantoso representando o Império Romano, ele vê uma cena de juízo, e ele vê a sala do trono, vê Jesus caminhando na direção do ancião de dias, ou seja, diante de Deus Pai, e ele recebe domínio e glória e o reino. E esse domínio, esse reino é eterno, não passará. Veja, porque Jesus, ele tem um poder universal, como aqui em Mateus 28:18, ele nos diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele vai na presença de Deus Pai para receber o trono, o domínio e o reino, não como alguma coisa que lhe tivesse que ser conferida, que lhe tivesse que ser dada, porque já é dele, ele é Deus. É o que nos diz Colossenses 1:15-16. Este Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, ele vai na presença de Deus Pai como Deus que também ele é. Né? E em Lucas 12:35-36, Deus nos fala do preparo que a esposa, a igreja de Deus, precisa fazer para estar preparada, para estar pronta, melhor dizendo, quando Jesus voltar. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Quando é que acontecem as bodas? As bodas do Cordeiro acontecem exatamente no momento em que ele se apresenta diante do ancião de dias, diante de Deus Pai, para tomar posse do domínio e do reino que já pertence a ele, porque foi criado por ele como Deus que ele é. Acontecem as bodas antes de Jesus descer a essa terra para nos buscar. O casamento, o noivo se casa quando ele toma posse desse domínio, desse reino que ele vem oferecer para sua esposa. E qual vai ser a herança da esposa? A herança dos santos de Deus, dos salvos. Daniel 7:27 nos diz assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E nesse momento em que Jesus toma posse daquilo que já é dele, que lhe é de direito, como Criador que ele é, chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Finalmente nós iremos para casa. Finalmente nós iremos para a Nova Jerusalém, para a Santa Cidade. Lá em João 14:2-3, Jesus nos faz essa promessa, uma promessa tão extraordinária que é repetida centenas e centenas de vezes ao longo de toda a Bíblia. Lá ele nos diz:
Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E ele disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Aonde que ele está nesse exato momento? No céu. E é para lá que ele quer nos levar. Como é que Jesus vai voltar? Capítulo 19, versos 16 do Apocalipse nos diz assim, tem em seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus agora vem não como um bebê, ele vem como Deus que ele é. Ele tomou posse do reino criado por ele para oferecer a sua noiva. Na sua coxa, sobre a sua roupa, em cima da sua coxa vem escrito quem ele é. Ele é rei de todos os reis. Ele é o soberano, ele é o Senhor dos senhores. E essa, a primeira ceia, as bodas do Cordeiro, a recompensa dos salvos. Agora, a segunda ceia, a ceia de Deus, uma festa de morte. Está escrito no capítulo 19, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então João vê um anjo posto em pé no sol, ou seja, ele está bem visível, esse anjo, e ele clama com grande voz, ele convida a todas as aves do céu que venham participar da grande ceia de Deus. Que ceia será essa? E o anjo continua, convidando as aves para que comam carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. A grande ceia das aves. Que ceia? Daqueles que foram fulminados pela presença de Jesus. Quando nós estudamos sobre a segunda vinda de Jesus, estudamos também sobre os 1000 anos, nós vimos que após a segunda vinda de Jesus, quando os salvos estarão com ele lá no céu, os perdidos que estavam vivos ficarão mortos aqui na terra. A Bíblia nos diz lá em Jeremias que eles serão como esterco, não serão sepultados nem pranteados, porque os salvos estão a salvo no céu e os perdidos que estavam vivos, todos mortos. Essa segunda ceia é o banquete das aves. São as aves de rapina comendo as carnes dos perdidos. É a ceia de Deus. Então, 2 convites. Um para as bodas do Cordeiro. Outro para a grande ceia das aves, para a ceia de Deus. A opção é nossa, a escolha também. E no verso 21 é dito que as aves se fartaram das suas carnes. Não sobrou nada, só destruição. E aí, no verso 19, nós vemos então a batalha final, a última batalha do grande conflito. É a continuação exata do capítulo 17 e do 18, quando nós vimos a grande prostituta, né, embebedando os reis da terra, envolvendo todas as pessoas da terra na sua devassidão religiosa e reunindo os 3 espíritos imundos para irem pelejar contra o Cordeiro e os seus seguidores. E aqui é a mesma situação. João diz assim, e vi a besta
e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então a besta ainda é Satanás, né? Ainda no intuito de derrotar a Cristo. Ele vai reunir os moradores da terra para pelejarem, lutarem contra Jesus e o seu exército. Mas, olha o verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, o que é que nós vemos aqui? No estudo anterior, nós vimos sobre a trindade satânica, sobre a tríplice aliança do dragão, o espiritismo, o falso profeta, o protestantismo apostatado e a besta, o papado. Né? Esses três reunidos contra Deus e o seu povo. Agora, aqui é relatado a mesma situação, mas nós vemos que a besta, ou seja, o papado, o sistema papal, e o falso profeta, ou seja, o protestantismo apostatado, todos aqueles que pregam falsas doutrinas, esses dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso é o que vai acontecer no momento em que Jesus voltar a essa terra para nos buscar. Então Jesus volta para buscar os santos, os salvos, os leva para o céu com ele, e aí os salvos vão participar das bodas do Cordeiro lá no céu, aquela mesa que nós vimos, isso é o que vai acontecer lá no céu. Lembram que Jesus, quando fez a ceia com os apóstolos aqui na terra, antes de ser preso e crucificado, ele prometeu que nunca mais ele tomaria do suco da videira, ou seja, do suco de uva, até tomá-lo conosco lá na casa do Pai. Então, aquela mesa é para esse banquete, que está preparado para você e para mim, quando nós chegarmos lá no céu. Essa vai ser a recepção, vai ser o banquete para os salvos. Enquanto isso, aqui na terra, os perdidos estão servindo de banquete para as aves de rapina. E, nesse momento, a besta e o falso profeta são aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Eles serão lançados antes que o dragão, ou seja, que Satanás, seja lançado nesse lago de fogo e enxofre também. Isso só vai acontecer 1000 anos depois. A besta e o falso profeta serão lançados antes, porque se deixaram usar por Satanás. Assim como a serpente, lá no Éden, rasteja até hoje por ter permitido que Satanás a usasse como instrumento para enganar Adão e Eva. E a promessa de Deus, tanto para perdidos quanto para os santos. Em Isaías 13, 11 a 12. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Então, para os que se rebelam, para os que resistem, Deus diz que vai fazer cessar a arrogância, vai fazer cessar a ousadia dos atrevidos e vai abater a soberba dos tiranos. Mas aquele que lhe é fiel, aquele que vive com ele, que se posiciona com ele, que prioriza as coisas dele, esse vai ser mais raro do que o ouro fino de Ofir. E nós terminamos esse capítulo 19 relembrando
a promessa de Jesus. Lá no capítulo 22, uma das últimas palavras do livro do Apocalipse e, consequentemente, da Bíblia, é Jesus reafirmando a sua promessa de brevemente voltar a essa terra. Ele diz: venho sem demora. E o Apocalipse nos mostra a resposta da igreja, a resposta da noiva. Lá está escrito: ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja a sua oração e a minha oração. Que quando Jesus, o noivo, vier buscar a sua esposa, nós possamos estar no meio dela, no meio dessa igreja, desse rebanho que Jesus, que Deus Pai e o Espírito Santo estão preparando para essa festa, para o encontro e essa festa lá no céu. Que nós possamos aceitar o convite de Jesus para as bodas do Cordeiro, possamos participar desse banquete pela eternidade sem fim, onde a nossa felicidade vai ser constante e crescente. E isso só depende de você e de mim. Só você ou eu, né? E eu é que podemos nos tirar do céu. Porque Deus, Ele colocou o céu inteiro à nossa disposição. O céu inteiro está trabalhando pela nossa redenção, pela nossa salvação. Que esse empenho de Deus, essa dedicação, essa persistência de Deus em nos salvar, não seja em vão na nossa vida. Que Deus nos proteja e nos dê sabedoria e inteligência para escolhermos viver com Ele aqui nesse mundo, para podermos estar com Ele na eternidade. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu plano de salvação, pelo teu empenho, pela tua paciência, pela tua determinação em salvar a cada um de nós, Senhor. Porque tu nos amas de uma forma única e tu nos amas de uma forma incondicional e até a morte, Pai Santo. Nos ajuda, Senhor, abre os olhos da nossa mente, nos faz enxergar esse amor, nos faz nos curvarmos, Senhor, diante de Ti, Te adorarmos como nosso único Senhor, como nosso único Salvador. Pai Santo, que possamos aceitar desde já o convite para as bodas do Cordeiro, Pai. Queremos estar nessa festa lá no céu, junto com Jesus, junto com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com todos os anjos do céu e com todos os nossos queridos, Senhor, que hoje dormem no pó da terra. Nos dá, Pai Santo, nos ajuda a recebermos a nossa herança, o Teu reino, Pai, que não passará, que é eterno. E lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Nos ajuda, Pai Santo, a irmos para casa. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Pai Santo. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e nós aguardamos você na próxima semana. Vamos dar continuidade, estamos quase finalizando essa série de estudos de profecia, mas ainda temos coisas maravilhosas, promessas extraordinárias que Deus nos faz através da sua palavra. Fique na paz de Jesus. Até lá. Ligados na Palavra Profecias.